Diz aí! Você pergunta, o Panzi responde. Fala, minha gente, chegando o Diz Aí. Você mandou suas perguntinhas, eu venho aqui no YouTube da Itatiaia respondê-las. E bora começar, vamos lá. Vamos ao que interessa, a primeira pergunta por aqui do David_F Dias. Alô, David, obrigado pela pergunta. É sobre o Cruzeiro. O que o Cruzeiro precisa fazer para voltar a ganhar no Campeonato Brasileiro? E também fazer gols. Bom, David, para voltar a ganhar, ele precisa fazer gol. É verdade. Né? Porque você não ganha sem meter gol. Aliás, até ganha, né? O Cruzeiro ganhou do São Paulo sem fazer gol. Quem fez foi o São Paulo, um gol contra. Mas é óbvio, o gol foi do Cruzeiro. Mas vamos lá. Primeiro, acertar o pé, né? O Cruzeiro é um time que tem criado nos últimos jogos. A gente viu contra o Botafogo o PR fazendo grandes defesas no final. A gente viu contra o Corinthians o Cruzeiro fazendo gol, o Cássio trabalhando muito mais que o Rafael Cabral. Aliás, o Cabral pouco trabalhou na partida. Lá em Curitiba, contra o Atlético Paranaense, o Cruzeiro fez 3 gols. Só que lá a defesa não funcionou, né? Uma defesa que tem funcionado. O Cruzeiro tem bons números defensivos, só que os números ofensivos são ruins. Aí no jogo que o ataque funciona bem, faz 3 gols, a defesa vai lá e sofre 3 gols. Então a coisa tá meio desequilibrada no Cruzeiro do Pepa. Muitas críticas ao treinador, e eu acho que algumas delas exageradas, talvez a maioria, e outras justas. Por exemplo, quais são as justas? Cruzeiro quando joga contra equipes mais fechadas. O Cruzeiro tem tido muita dificuldade. É fato, o Pepa já tentou alternativas, jogar com o centroavante, tirar o centroavante, deixar o time mais leve, e não deu certo. Principalmente quando os jogos são aqui em Belo Horizonte, algumas equipes vêm mais fechadinhas e o Cruzeiro encontra muita dificuldade. Foi assim contra o Coritiba, contra o Goiás, contra o Cuiabá. Esses 3, por exemplo, o Cruzeiro não conseguiu vencer. Aliás, perdeu 2 deles, contra o Cuiabá, lá em Sete Lagoas, e contra o Goiás em Belo Horizonte. Contra o Coritiba não perdeu, mas foi graças ao Rafael Cabral. Então foi um time que produziu muito pouco ofensivamente e que acabou sofrendo gols defensivamente. Quando o Cruzeiro joga fora de Belo Horizonte, principalmente contra equipes que se abrem mais, que saem mais para o jogo, o time do Pepa encontra mais facilidade. O Pepa tem mais facilidade para trabalhar dessa maneira. O Cruzeiro achou espaço, produz melhor. Então tem tido bons resultados. Tanto que a campanha do Cruzeiro como visitante está entre as 6 primeiras. Agora como mandante tá muito ruim. Então nesse ponto de enfrentar equipes mais fechadinhas, eu acho que as críticas ao Pepa são justificáveis. O restante, sinceramente, não. O problema do Cruzeiro está longe de ser o trabalho do técnico. Vai muito mais para quem está em campo, para a decisão dos atletas lá na frente. Às vezes a tomada de decisão é muito equivocada dos seus atacantes, jogador de lado de campo, centroavante. E para voltar a vencer, você precisa ter confiança, e para voltar a ter confiança, você precisa vencer. Uma coisa está aliada à outra. É muito difícil eu chegar aqui e falar o que o Cruzeiro precisa fazer para vencer. Nem o Pepa sabe, se ele tivesse a solução, o Cruzeiro já estaria vencendo. Gente, tem coisa que é do futebol. Citei aqui jogos que o Cruzeiro não foi bem. São Paulo e Vasco, por exemplo. Contra o São Paulo, o Cruzeiro não deu nenhum chute no gol e o Rafael Cabral foi um dos melhores em campo. O Cruzeiro venceu por 1-0, com um gol contra. Cruzeiro e Vasco, lá em São Januário. O jogo foi horroroso. O Vasco jogou mal, o Cruzeiro jogou mal. O Cruzeiro venceu por 1-0, gol do Felipe Machado. Aí o torcedor, não venceu, venceu o Vasco, venceu o São Paulo, agora vai ter pela frente adversários pesadíssimos. Atlético Paranaense em Curitiba, Botafogo em Belo Horizonte, Corinthians em Belo Horizonte, por aí vai, Palmeiras no Allianz Parque. O Cruzeiro fez bons jogos contra todas essas equipes. O Cruzeiro foi melhor que o Botafogo em Belo Horizonte. O Cruzeiro foi melhor que o Corinthians em Belo Horizonte. O Cruzeiro fez um grande jogo contra o Atlético Paranaense. O Cruzeiro chegou a dominar o Palmeiras em alguns momentos no Allianz Parque. O próprio Abel Ferreira, na coletiva, falou que não poderia reclamar se o jogo tivesse acabado empatado, só que o Palmeiras fez um gol no finalzinho. Então, nessas derrotas ou empates, o problema não foi desempenho. E quando o problema não é desempenho, não dá pra gente criticar o treinador. Ou seja, o trabalho da semana, ele foi visto dentro de campo. Agora, quando o cara chega na cara do gol e chuta pra fora, chuta na trave, o goleiro adversário defende, não dá pra você culpar o treinador. Você tem que fazer a crítica ao atleta dentro de campo. A mesma coisa acontece lá atrás com alguns gols que o Cruzeiro tem sofrido. Esse contra o Corinthians, por exemplo. Dá pra dizer que a responsabilidade é do Pepa? Cara, não dá. O Gilberto perde uma bola. Os outros 10 jogadores são incapazes de parar
o ataque ou o contra-ataque do Corinthians durante 90 metros, a culpa não é do treinador. A gente precisa começar a responsabilizar também quem chuta a bola, quem está dentro das 4 linhas. Então, para o Cruzeiro voltar a vencer no campeonato, acho que passa muito mais pelos atletas e menos pela comissão técnica. Mais uma perguntinha chegando aqui no Diz Aí, Moisés de Souza Cleiton. Alô Moisés, obrigado pela pergunta, essa é sobre o Galo. Edu, Filipão vai durar até o fim do Campeonato Brasileiro? Ô Moisés, se o Atlético continuar apresentando o futebol que tem apresentado, eu acho que não. O problema do Atlético é desempenho. É diferente um pouco do que eu acabei de falar do Cruzeiro, né? O Cruzeiro mostra desempenho, mas o resultado não vem. O Atlético não tem desempenho. Até vieram alguns resultados, né? Vitória contra o São Paulo, contra o Bahia. Mas, cara, desempenho tá desanimador. Contra o São Paulo, por exemplo, o Atlético venceu por 2-0. Um gol de falta do Hulk aos 3 minutos da primeira etapa. E até o gol de pênalti. Quantas defesas o Rafael, goleiro do São Paulo, fez, né? Nenhuma. O início do segundo tempo, por exemplo, foram 20 minutos de um massacre do São Paulo com a entrada do Lucas Moura. O Atlético se safou, defendeu bem. O Matheus Mendes fez uma defesa milagrosa e aí o Atlético sofreu um pênalti. Eu até estava na transmissão, eu chamei de o pênalti que caiu do céu. Aquilo ali caiu do céu naquele momento, o Pavão foi lá, bateu, fez 2-0. Não foi um grande jogo do Atlético. Depois o Galo venceu o Bahia. E, gente, o Bahia foi melhor que o Atlético. No primeiro tempo o Bahia mereceu ter saído vencendo. No segundo tempo o Atlético fez um gol logo no início. Situação parecida com o gol contra o São Paulo, né? Gol no início. Aí você muda o cenário do jogo. O Atlético começou a ter mais espaço, conseguiu encaixar contra-ataques e até perdeu gols. Mas no final, no geral, o Bahia encarou o Galo. Teve mais posse de bola e acabou perdendo. É do futebol. Depois o Atlético foi jogar com o Vasco. E aí um desastre de novo de atuação. O Atlético jogando muito mal. Em momento algum, o Vasco fez o gol no início. Quem estava assistindo o jogo tinha esperança do Atlético empatar o jogo ou virar. Tamanha a irregularidade do time em campo, a passividade, a falta de competitividade da equipe. E isso passa muito pelo trabalho do dia a dia, pelo trabalho da comissão técnica. É verdade que o Filipão chegou no meio do caminho, o Filipão encontrou um elenco que não tem as características que ele, Filipão, gosta, não foi montado por ele, então o Filipão não é culpado de 100%. Se alguém foi ao mercado e contratou o Filipão, tirou o Filipão da aposentadoria, é porque esse alguém, e aí eu tô falando da diretoria do Atlético, escolheu esse tipo de jogo, optou por esse tipo de jogo, um jogo mais reativo, sem protagonismo, e o Atlético tem demonstrado isso. Só que os times do Filipão anteriormente traziam resultado, porque tinham jogadores com características mais voltadas para esse estilo de jogo do Filipão. Por exemplo, para o jogo contra o Vasco, ele perdeu um dos pontas, o Pavon. Ele não tinha outro ponta. Ele entrou em campo com o Edenilson, jogando pelo lado direito. Poderia ter apresentado alternativas? Claro que poderia. O Filipão poderia ter começado o jogo com 3 zagueiros, liberado os alas para atacarem como pontas, o Saravia de um lado, o Arana do outro, ter colocado Paulinho e Hulk mais próximos como uma dupla de ataque. Poderia ter feito isso, tirado um dos volantes e colocado o meio de campo com mais qualidade, com a bola nos pés. Só que ele não fez. O Filipão muito pragmático. É difícil a gente esperar algo diferente do Filipão. E eu acho que o Atlético poderia ter no seu banco de reservas um treinador que pense diferente, que tenha mais alternativas táticas, porque o elenco do Atlético entrega isso. Não estou dizendo que é o melhor do mundo. Aliás, eu aqui na Rádio Itatiaia, desde o início do ano, e apanhei um pouquinho, né, por ter falado isso. Quem quiser recuperar aí no YouTube da Itatiaia, pode. Lá em março, eu dizendo, o Atlético não é favorito a ganhar nada em 2023. Aliás, nada não. Eu falei que era favorito a ganhar o estadual. E ele ganhou o estadual. O Atlético só é favorito a ganhar em 2023 o Campeonato Mineiro. E por que eu acho isso? Porque Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, o favoritismo pertence a outros clubes, Flamengo e Palmeiras. O Galo é candidato a tirar o favoritismo dessas duas equipes. O restante, para mim, o Atlético nunca foi favorito. Era favorito a tirar, era candidato a tirar alguns favoritismos. Porque tem jogadores decisivos, o Hulk é decisivo, o Pavon, o Paulinho tem demonstrado ser um cara decisivo, tem jogadores remanescentes de 2021, muito talentosos, tinha uma comissão técnica, ao meu ver, melhor do que a atual, que era do Eduardo Cudê, que inclusive
já venceu mais um na Libertadores, vai com vantagem para as quartas de final decidir no Beira-Rio contra o Bolívar, enfim, já passou, é passado. Mas o Atlético tinha condição de fazer uma campanha melhor na Copa do Brasil, campanha melhor na Copa Libertadores e principalmente no Brasileiro. Vamos lá, o elenco do Atlético não é um elenco para ser campeão brasileiro. Acho que isso hoje todo mundo concorda, né? Mas também não é um elenco para ficar na 12ª, 13ª, olhar para trás e ver a zona do rebaixamento se aproximar. Aí não, tá muito aquém. Então, se não melhorar principalmente o desempenho, e se quando você melhora o desempenho você vai estar mais próximo das vitórias, eu acho, viu, Moisés, que o Filipão não dura até o final do ano. E eu deixo essa pergunta que eu já deixei em outros programas aqui na Itatiaia. A diretoria do Atlético, é esse Atlético que vocês querem até o final do ano? É esse Atlético com essa cara que vocês querem para 2024? Eu não gostaria de ver esse Atlético até o final da temporada e nem em 2024. Mas quem tem o poder da caneta tá lá no clube. Outra perguntinha chegando por aqui do Alisson Lima 731. Alô, Alisson, obrigado pela pergunta. Panzi, você acha que a debandada de bons jogadores para a Arábia pode mudar o futebol por lá de patamar? Ô, Alisson, eu acho que sim. Acho que pode mudar de patamar. Acho que já mudou, né, cara? A gente tá vendo até TV aberta, a Band, por exemplo, comprando os direitos do Arabão, né? Ou do Sauditão. E tem jogadores importantes, renomados. O Neymar acabou de ir pra lá. A gente tá vendo Sadio Mané, Benzema, Cristiano Ronaldo. Então, acho que já mudou de patamar. Agora, a dúvida é quanto tempo vai durar, né? Se eles vão continuar com esse tipo de investimento. Eu acho que para os próximos 2 anos, ok. Até porque muitos desses jogadores fizeram um contrato de 2 anos. E depois de 2 anos? Vai continuar? Vai continuar o investimento? Será que é uma aposta para tentar fazer com que cresça um interesse na região pelo futebol? E depois de 2 anos vão tirar um pouco o pé do acelerador? Fica essa dúvida. É tudo muito novo, é uma novidade muito grande. Agora, se você perguntar para mim, se no final de semana eu estiver em casa, à toa, e na televisão tiver campeonato árabe, com Mané, Ronaldo, Neymar em campo, e um campeonato francês, campeonato belga, campeonato holandês na TV, eu vou escolher o árabe. Sem dúvida nenhuma, eu vou ver o Sauditão com esses caras jogando futebol. Então, olha, Alisson, não sei se daqui a alguns anos a gente ainda vai ter essa opinião, mas nesse momento não tem dúvida que já mudou de patamar. Outra perguntinha chegando por aqui do Guia.go 10. Obrigado pela pergunta, Panzi. Eu acho que o Cruzeiro está precisando de um camisa 10. Nicão não é armador, ele é atacante. Ou 9. Acho que é isso mais ou menos que você perguntou. Você deixou uma opinião, mas vamos lá, baseado no que eu entendi do seu questionamento aqui. Ele não é o 10. Nas costas ele é o 10 do Cruzeiro, né? Mas vamos lá, no Atlético Paranaense o Nicão jogava como um meia pelo lado direito. No Cruzeiro o Pepa tem utilizado, principalmente nesses últimos jogos, como um meia pelo lado direito. O Nicão nunca teve essa característica de ser 10 articulador, o cara pensador de jogo, né? Então, imagino que na cabeça do Pepa também não seja assim. O problema do Nicão, o Gué, no Cruzeiro foi muito mais, eu acho, né? É uma percepção minha. É de cabeça. A parte mental, a parte psicológica. Eu não sei se o Nicão está 100% focado. Fisicamente, eu acho que pode se entregar um pouco mais. Talento ele tem, a gente já viu. Já foi jogador protagonista no Atlético Paranaense, já foi jogador decisivo, conquistou. É um ídolo lá em Curitiba, mas aqui no Cruzeiro até aqui não aconteceu. Pode ser importante até o final do ano? Acho que depende muito mais dele, Nicão, do que do Pepa, do que dos companheiros. Tem contratações que, se não viram, né? Se não entregam, não é culpa do clube. Eu acho que o Cruzeiro não errou ao contratar o Nicão. É o Nicão que não está entregando aquilo que a gente esperava dele, aquilo que o Cruzeiro apostou. Uma coisa é fato, o Cruzeiro apostou no Nicão, apostou em recuperar o Nicão, que já vinha de uma temporada bem abaixo daquilo que a gente já tinha visto no Atlético Paranaense. E ele tem potencial para entregar muito mais. Então eu acho que a contratação do Nicão não é um erro do clube. É um problema do atleta não ter entregado aquilo que o clube apostou e aquilo que a gente tinha com expectativa. O Cruzeiro não conseguiu, até esse momento, recuperar o Nicão. Mais uma perguntinha chegando por aqui do Cristiano Popó _. Alô, Cristiano, obrigado pela pergunta. Panzi, você acha que o Galo está assim pelas diferenças de salários? Ô, Cristiano, acho que não, tá? E eu não sei quanto que a turma ganha, mas
certamente existem dentro do elenco do Atlético salários mais altos, outros mais baixos. Existe isso no Cruzeiro, existe isso no Flamengo, no Palmeiras, no Santos, no Botafogo. Isso é normal. Eu não vejo que isso seja problema, porque lá em 2021 já existia diferença de salário no elenco do Atlético. E o Atlético foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, foi até a semifinal da Libertadores, ganhou o campeonato estadual. Enfim, não vejo isso como um problema, diferença salarial. O problema do Atlético mesmo é técnico e tático. Eu acho que o Galo, do Filipão especificamente, é um vazio absurdo de ideia com a bola nos pés. É um time que até se defende de maneira um pouquinho mais organizada, sofre ainda com a bola parada, com bola aérea, mas tem se defendido bem. A defesa do Atlético está entre os bons números do Campeonato Brasileiro. Vamos focar no Brasileirão. Só que do meio pra frente, cara, é um vazio de ideias, é um time que joga muito mais por intuição. Quando Paulinho e Hulk se aproximam, eu acho que vai muito mais da cabeça dos dois do que de algo trabalhado. A gente não vê padrão no Atlético. A gente não consegue ver repetição de movimentos nos jogos do Atlético. A gente não consegue ver repetição de movimentos em um jogo, em uma sequência de 2, 3 jogos, e o padrão é isso. Por exemplo, o Paulinho sair da ponta e jogar mais próximo do Hulk. Se você vê isso 3, 4 vezes dentro de um jogo, isso é padrão. A gente não vê. O Pavon jogar por dentro e o Saravia por fora, e isso se repetir 2, 3 vezes dentro de um jogo. Isso não acontece, a gente não vê. Do mesmo jeito do lado esquerdo. Então o Atlético com a bola nos pés não tem padrão. E eu acho que isso atrapalha muito mais do que, sinceramente, diferença de salário. Diferença de salário tem em todos os times do futebol brasileiro, futebol sul-americano, na Europa. Isso vai ter em todo lugar. Lá na Arábia, por exemplo, Saudita, lá é abissal a diferença salarial entre os top de linha e os jogadores comuns, vamos dizer assim. Então eu não vejo que isso seja problema. O problema do Atlético está muito mais tático do que de dinheiro. Pergunta do Clóvis V. Tavares. Obrigado, Clóvis, pela pergunta. Panzi, Capitu traiu Bentinho? Ô Clóvis, isso é Dom Casmurro, né? Isso é Dom Casmurro, cara. Machado de Assis. Capitu traiu Bentinho? Não faço a menor ideia. Deixa eu perguntar para quem tá atrás das câmeras. Capitu traiu o Bentinho? Não, mas deveria. Olha, grande... Não, mas deveria ter traído o Bentinho. Eu acho que não traiu, mas Capitu deveria ter traído o Bentinho. Tá bom? Tá falado? Valeu, abraço. Valeu, gente. Tá encerrado mais um Diz Aí. Lembrando, hein? Você que estiver passando pelo Instagram da Itatiaia, @ItatiaiaSport ou @ItatiaiaOficial, apareceu aquela caixinha de pergunta com a minha cara. Você manda sua pergunta. Pode ser sobre literatura, pode ser sobre futebol, culinária, astronomia. Manda perguntas sobre o que você quiser. Eu venho aqui no YouTube da Itatiaia e vou respondê-las. Quase todas, não todas. Quem sabe a sua não é escolhida. Valeu, gente. Até a próxima.